Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma lista de doenças que não exigem carência. Olha aí, ó, que coisa interessante e necessário para você saber. De repente, você tem uma doença e essa doença ela nem exige a carência e outra. Existem outros benefícios. Por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final, tá? Bom, são exceções que isentam de carência, ou seja, do cumprimento mínimo, né, de 12 contribuições para o INSS, além dos acidentes, doenças profissionais ou do trabalho, tá? As doenças elencadas na portaria interministerial de número 22. Quais benefícios não precisam de carência? Olha aí, ó. Tem benefícios que não precisam de carência, são eles: a pensão por morte, o salário família, o auxílio acidente, o auxílio doença e aposentadoria nos casos, né, de acidente de qualquer natureza ou causa de doença profissional ou do trabalho, e a reabilitação profissional, tá? Quantas contribuições são necessárias para ter direito ao benefício do INSS? Bom, cada tipo de benefício exige um mínimo, né, de contribuições. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria especial, 180 contribuições mensais, tá? Bom, nós vamos trazer agora aqui a lista de doenças que isentam de carência. É muito importante você prestar atenção, porque você pode ter uma dessas doenças nessa lista e ela pode trazer algum benefício para você. Não que ter a doença seja algum benefício, né? Mas dentro do INSS, infelizmente, já que você está portando um problema de saúde nesse momento, alguns direitos você pode garantir. Por exemplo, a tuberculose ativa, a hanseníase, o transtorno mental grave, né, com quadro de alienação mental, neoplasia maligna. Pessoal, essa lista aqui ela é atualizada, tá? A cegueira, a paralisia irreversível e incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a espondilite anquilosante, né, a nefropatia grave, a doença de Paget, né, no estado avançado, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, tá? Contaminação por radiação após uma perícia especializada, tá? A hepatopatia grave, agora entra doenças novas, tá? A esclerose múltipla, o acidente vascular encefálico agudo, o abdômen agudo cirúrgico, né? Como comprovar para o INSS essas doenças? Para você comprovar o estado e receber o benefício, é preciso ter atestados, receitas médicas, relatórios, exames, tá? Que precisam ser tomados, e prontuários de internação que precisam ser levados no caso aí, no momento que você for convocado para uma perícia médica, tá? Documentação e atualização do seu cadastro são dicas importantíssimas, das mais importantes que nós trazemos aqui no canal, tá? O que diz o artigo 151 da Lei 8.213/91? Dispõe sobre planos de benefício do INSS para incluir, ó, presta atenção, nós falamos que a lista está atualizada, mas para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos portadores são dispensados de cumprir carência para usufruir do benefício de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez. Olha aí, ó, existe até um artigo 151 que inclui o lúpus e a epilepsia nessa lista que nós acabamos de falar. Vocês estão vendo que são doenças, né? Estão sendo incluídas agora nessa lista, e vejam como o nosso conteúdo sempre é atualizado. Por isso que eu sempre falo, se inscreva e ative o sininho de notificação para você estar sempre antenado, né, e atualizado com todas as informações. Quem parou de contribuir no INSS tem direito. Se você nunca recolheu contribuições para o INSS, você não terá direito à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Mas há a possibilidade, né, de você tenha direito à concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC. Nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos sobre o benefício de prestação continuada, tá? Para vocês verem, né? Quando nós ouvimos falar que existem segurados que têm vergonha de estarem, né, recebendo benefício do INSS, vocês acabaram de ver, o INSS não é casa de caridade, pessoal. Tem segurados que se tratam como se vão no INSS pedir alguma esmola. Não, é você que paga o INSS, sou eu, todos nós juntos. O INSS ele não faz dinheiro. O dinheiro que entra no INSS para cumprir, por exemplo, pagar folha de pagamento
instalações, materiais, equipamentos para o trabalho, tudo dentro do INSS é retirado das contribuições, inclusive pagamentos de aposentadoria, pagamentos de benefícios para pessoas que estão doentes ou acidentadas. Então não tem que ter vergonha. Por quê? Porque se você não paga o INSS, eu acabei de falar, você não tem direito ao benefício. Agora, o BPC não é um benefício do INSS, apesar do INSS estar responsável pelo pagamento, mas é um benefício assistencial. Você precisa, por exemplo, no CRAS, né, fazer aí o seu CAD único com atualização. Existe aí alguns requisitos que é necessário para você ter a concessão desse benefício, mas ele é um benefício assistencial, tá? Quem sofre de depressão pode se aposentar? A depressão é um transtorno psicológico, né? Pode deixar o segurado incapaz de exercer a sua atividade laboral. Logo, a pessoa poderá ter direito à aposentadoria por invalidez. O INSS observa causas, né, da doença que impedem a pessoa de uma vida normal, incapacitando-o também para o trabalho. Nós já falamos em diversos vídeos. O benefício ele é concedido não pela doença que você é portador, ele é concedido pela incapacidade que essa doença causa. Nós já falamos, né? Você pode ter um acidente ou uma doença e ter direito, por exemplo, a um auxílio-doença. Você teve um acidente, você fez um corte pequeno no braço, na perna, no rosto, não deixa de ser um acidente. Mas um pequeno corte impede você de exercer as suas atividades? Não. Agora, uma doença grave, mas ela, por exemplo, pode estar em tratamento, mas você anda normal, come normal, dorme normal e está fazendo o tratamento. Está te impedindo de trabalhar? Não. É assim que o INSS vê, pessoal. Não sou eu que faço as regras, não sou eu que faço as leis. Eu estou passando para você uma informação muito importante. Quando você entra na sala do perito, você fala, eu tenho a doença X, o senhor tem que me dar o benefício. Não, ele só vai te dar o benefício diagnosticando que essa doença ou esse acidente causou uma deficiência, uma lesão, uma impossibilidade de você exercer a sua função. Então nunca é a doença. Às vezes me perguntam aqui no canal, né? Eu tenho a doença tal, eu tenho direito ao benefício? E a resposta é, depende o quanto essa doença está lhe incapacitando, né? Se você consegue levantar, pegar o ônibus, ir para o seu trabalho, mesmo com a doença e não tem nenhuma interferência na sua vida social, ela não te dá direito, tá? E eu falo, não sou eu que faço as regras, tá, pessoal? O que é preciso, né, para se aposentar, por exemplo, com uma doença, né? Ter carência no mínimo, né, de 12 meses, como nós vimos, estar contribuindo para o INSS, né, no momento em que a doença incapacita você, ou estar no período de graça, que é aquele período que depois que você é mandado embora de uma empresa, você ainda tem 12 meses de seguro. Caso aconteça um acidente ou surja uma doença, você ainda nesses 12 meses desempregado, você continua tendo direito a um benefício do INSS. Tá? Estar recebendo um benefício, né, exceto o auxílio acidente, que fique bem frisado isso, estar incapaz de forma total ou permanente para o trabalho. Tá? São requisitos aí, no caso, para aposentadoria por invalidez. As doenças listadas correspondem ao artigo, como nós falamos, 151 da Lei 8.213/91 e dispensam a obrigatoriedade de cumprir normalmente a carência exigida. Tá? Quais os casos de aposentadoria por invalidez? Bom, em situações de acidente de qualquer natureza, acidentes ou doenças no emprego, quando é afetado por uma doença grave, irreversível e incapacitante, listada, né, pelo Ministério da Saúde, do Trabalho e Previdência como doença grave, irreversível e incapacitante. São casos de aposentadoria por invalidez. Exige que o segurado comprove, né, que não pode mais exercer as suas atividades no trabalho e nenhum outro tipo de profissão, tá, pessoal? Nenhuma outra função. Para isso, será necessário cumprir os seguintes requisitos: ter comprovado, né, a incapacidade total e permanente através de uma perícia feita no INSS, ter a carência, vocês veem como a carência é importante, estar trabalhando no serviço público ou contribuindo para a Previdência, né, no momento em que ocorreu a incapacidade. São casos aí que sim, que dão direito ao segurado à aposentadoria por invalidez. Então, quem está no auxílio doença, é possível fazer a conversão, no caso, para aposentadoria por invalidez, devido a alguma dessas doenças que nós citamos? Sim. Por quê? Pode ter um agravamento, como eu falei, você tem uma doença,
No momento que você requisitou o auxílio-doença, ele foi concedido e você foi sentindo uma piora, né? A doença foi agravando, a doença foi lhe cerceando movimentos, a sua capacidade, ela foi consumindo você de alguma forma. Eu não sou médico, tá, pessoal? Eu estou falando aqui numa linguagem comum que todo mundo entende. E nesse caso, com esse agravamento, ela se tornou de uma lesão temporária ou uma doença temporária para uma lesão, uma doença permanente, né? Total e permanente. Nesse caso, sim, é necessário fazer a conversão. E o próprio perito do INSS, ele diagnosticando esse agravamento, essa impossibilidade que está acontecendo com você, ele pode lhe aposentar. Mas muitas vezes o que o perito faz, né? Os nossos grandes amigos peritos, né? Eles mandam você para reabilitação profissional. Eles não te dão a aposentadoria por invalidez. Dentro da reabilitação profissional, você não pode ter o seu benefício cessado, você não pode ter os pagamentos cessados e você tem que participar, porque é obrigatório, tá? Nós também temos vídeo aqui no canal que nós falamos a respeito de reabilitação. Se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais no assunto, é só fazer uma pesquisa aqui no canal que você vai encontrar diversos conteúdos relacionados, tá? Nesses casos, vão te dar um curso. Você entrou na reabilitação profissional ainda em auxílio-doença. Mas caso, né, te deem um curso, você não consegue a sua doença agravando cada vez mais, existe a perícia de reabilitação, que no papel está lá, né? Vai ter diversos profissionais, médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, vai ter diversas especialidades ali para te avaliar. Nesse caso, numa avaliação como essa, nessa perícia, a própria reabilitação profissional pode lhe aposentar por invalidez. Agora, quando não tem jeito, né? Quando o INSS não respeita mesmo os prazos, não respeita, por exemplo, o direito, né? Como nós falamos, que você que pagou aí a carência, todos os requisitos para ter um benefício no caso de um acidente ou de uma doença, e o INSS, no momento que você precisa, ele nega, você só tem uma alternativa, tá? Recorrer à justiça. Essa é a última alternativa que você tem, caso você não tenha sucesso dentro da justiça, porque não é assim, tá? Se o perito do INSS negar o benefício para você, vai na justiça que você consegue. A justiça também nega benefícios, pessoal. Você vai passar por perícia médica quando é benefício de incapacidade, da mesma forma que você passa no INSS. A documentação atualizada é necessário. Laudo médico, histórico cirúrgico, exames, relatórios, laudos de, por exemplo, tratamento que você fez, receituários médicos. O perito vai fazer uma avaliação, vai anexar no processo, dar conhecimento ao juiz. Então não é simples assim, o perito do INSS negou, vai na justiça. Muitas vezes o perito ele diz, não existe nenhuma incapacidade para o trabalho. E o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo. Mas se ele segue, por exemplo, a posição do perito, a sentença é favorável ao INSS. É claro que você tem recursos, tá? Você pode entrar com um advogado na Justiça Federal ou sem advogado. Com o advogado você tem uma garantia, porque ele conhece todas as leis, conhece todos os caminhos. No caso, para entrar com um recurso, você vai ter um pouco de dificuldade. Se você não tiver, né, uma carteirinha da OAB, não for um advogado formado, fica um pouco difícil, né? Agora, o problema do advogado é que você paga honorários, né? No caso, no final do processo, você tiver uma sentença favorável. Eu tenho atrasados para receber. 30% desses atrasados é uma mordida aí que o advogado vai dar nesse dinheiro, nesse montante, tá? Porque ele representou você dentro da justiça. São os honorários que são necessários, é o trabalho dele, né? Nada mais justo. Meu amigo e minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, que a informação tenha sido importante, esclarecedora, que tenha tirado alguma dúvida que você tinha, e esse conhecimento guarde com você, tá? Nós sempre falamos, o INSS é uma caixinha de surpresas. Você dorme, está de um jeito, quando você acorda já mudou tudo, está tudo diferente, e de repente você não esperava uma convocação, chega uma convocação na sua casa para um pente fino, seu benefício é cessado e você vai ter que correr atrás. E nós temos conteúdos para tudo isso, mostrando caminhos, mostrando soluções. Então, se gostou do nosso trabalho, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ter conteúdos diários. É de graça, você não paga nada e você vai ter informações que podem solucionar problemas aí de dias, de semanas ou até de meses que você está passando no INSS. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, incentivando, ajudando, interagindo, compartilhando com o canal,
Eu não tenho como agradecer, sabe? Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, com saúde, alegria, prosperidade, muito amor, né? É isso que o mundo está precisando. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu peço a Deus que lhes proteja, que lhes abençoe, que ilumine o caminho de todos, tá? Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.